dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Rodrigo Ramos, sou mais conhecido como Rodriguinho, do Grupo Escoteiro Birajara de Mogi das Cruzes. Sou formador, já fiz o CF2, agora é chamado CNGA2. Minha formação escoteira, eu sou IM do dirigente institucional, IM do ramo escoteiro e IM do ramo pioneiro. E é por isso que eu vou conversar com vocês sobre projetos no ramo pioneiro. A gente vai falar dos projetos em geral, mas aí com um olhar muito focado para o uso dentro do ramo pioneiro. O projeto é um pilar muito bacana da vida do pioneiro, porque as competências adquiridas com a realização do projeto, estou falando com a realização do projeto, não do sucesso ou insucesso do mesmo. A realização do projeto, ela são competências que, quando esse jovem adquire, ele vai utilizar com toda certeza em outras oportunidades de sua vida. E isso é muito importante, isso agrega muito ao nosso jovem. Então é importante que nós, enquanto mestres, tenhamos aí um entendimento de como acompanhar e como orientar o nosso jovem na realização de um projeto. A sistemática do clã, a maioria das ações, das atividades acabam sendo visadas por projetos. Então, eu gosto de colocar uma coisa bem simples, separada em 4 fases que a gente vai explorar aqui, para que seja aqui um pequeno entendimento do jovem e você escotista para a realização de um projeto, para depois esses conhecimentos irem evoluindo e o jovem adquirindo mais capacidade, mais conhecimento sobre realização de projetos. Tá? Então a ideia é 4 fases apenas, uma coisa bem rápida. E eu vou descrever para vocês. Falando primeiro ponto, lógico, a idealização do projeto, a fase 1. Né? E dentro da fase 1, a gente coloca alguns pontos que são extremamente relevantes para essa concepção dessa ideia. Né? A gente precisa, sempre que o jovem manifeste essa ideia, o jovem tem aí o sonho dele, o que ele pretende fazer como projeto. Mas depois disso, é importante a gente sistematizar com algumas coisas. E a primeira delas é um resumo do cenário anterior à execução do projeto, ou seja, como está a situação agora. Né? Ele teve a ideia, quer fazer um projeto, né? Vamos dizer que ele tem aí um, um projeto de ajudar alguma instituição, né, ou até um projeto pessoal também. Independente disso, é importante ter um registro histórico de como está o cenário agora, né? Não é uma coisa muito longa, mas é importante, e essa nossa geração tem um pouquinho de preguiça de escrever, mas é importante que o jovem escreva isso. Não precisa ser um TCC, é questão de um parágrafo só para colocar a contextualização de qual que é esse resumo, de como que está essa a situação atual antes dele fazer o projeto. Né? Seguimos depois com a justificativa. O porquê que ele vai fazer esse projeto, qual que é o motivo, por que ele decidiu, né? E o que, lógico, ele espera com o resultado final desse projeto. Isso geralmente vem junto da justificativa. Ainda na fase 1, é importante que a gente tenha aí uma ideia das necessidades básicas para a execução do projeto. Então, o que precisa ter, né? Uma coisa bem também ainda superficial. Por que é importante fazer essa análise agora? Porque é muito complicado se o jovem faz um projeto que é muito grande ou até um pouco fora da alçada, ele descobrir isso lá na frente. Então é importante ele dar uma avaliada agora, quando está iniciando. Por quê? Porque pode ser a questão de mudar um pouco o projeto, de mudar o objetivo, aí tem que ser uma coisa adaptável. Mas é importante que ele tenha essa visão. Então, o que ele vai precisar? Estou falando de recursos financeiros, humanos, material, disponibilidade de tempo, que é uma coisa importante, principalmente na idade do ramo pioneiro, né? Tem muita coisa acontecendo. Faculdade, trabalho, namorada, os rapazes às vezes tiro de guerra. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e nesse espaço, atividades com a família. Então, nesse espaço, precisa
né, tem algum tempo aí que ele possa dedicar ao projeto. Ele tem que ter essa visão. Será que ele vai ter esse tempo? Isso é importante avaliar, né? E aí sim a gente entra num detalhamento, mas o detalhamento, né? Eu gosto de colocar aqui um roteirinho básico. Primeiro, qual que é o produto? É o resultado final que ele vai entregar, o que, que o projeto entrega aí ao término dele. Qual que é o escopo? Esse é bem enumerar as atividades, as ações que vão estar incluídas nesse planejamento. Coisas fora do escopo, né? Coisas que não fazem muito parte do projeto, mas que pode acontecer. Ele tem que ter uma visão de fora aí do ambiente. Riscos, a análise de riscos é muito importante, né? Porque ele tem que ter uma visão o que pode, na fala do jovem, dar ruim, né? O que pode inviabilizar a execução desse projeto de alguma forma, né? Alguma questão climática, falta de recursos humanos, dificuldade financeira, alguma coisa assim. E um plano de contingência, né? Para cada um dos riscos, espera-se que tenha um plano de contingência. Então, esse tipo de formato é muito usado dentro das empresas também, dentro do mundo corporativo. Então, é muito bacana a gente olhar por esse prisma. Feito isso, a fase 1 está completa, é nesse momento que o jovem vai buscar a aprovação da comissão administrativa do clã, tá? A COMAD. A partir daí, estando aprovado o projeto, apresentando essas coisas, seguimos para a fase 2, planejamento. Né? E a primeira coisa é ter uma visão de recursos humanos, né? Quem são a equipe, quem são os colaboradores, equipe se for ter alguns outros jovens do próprio clã que podem estar envolvidos, né? Colaboradores são pessoas de apoio. Vale lembrar que a chefia do clã, a mestria, entra como colaboradores, né? Todo projeto também tem as partes interessadas e, apoiadores, beneficiados e outros envolvidos. Isso tudo tem que estar listado e ele tem que saber quem são essas pessoas, né? Então, para a gente ter essa visão de recursos humanos, o que ele tem à disposição. Ainda na parte de planejamento, nós temos que ter aí um descritivo, qual que são as necessidades de suporte desse jovem, né? Ele precisa de espaço físico, estrutura, veículos, equipamentos, né? Alguma coisa assim. Estimativa de custos, né? Aí é um breve resumo do que ele vai gastar durante esse projeto. Isso é muito importante. Todo projeto tem que ter uma estimativa de custo de alguma forma. E aí o cronograma, né, que nada mais é que os responsáveis pela execução das ações. E aí a gente tem que ter o que vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai ser feito e o principal, início e fim. Tá? Não existe um projeto que não tem um cronograma de início e fim. A gente ouve, às vezes, ouvir algumas pessoas falando, mas a gente coloca o projeto que ele vai perdurar aí. Não, não é assim, não. É um projeto que só tem início, para mim, é propaganda enganosa. Então, ele tem que ter um cronograma, início e fim. Não pode ter só o início. Por quê? Porque senão a coisa fica muito solta. Começa, daqui a 25 anos eu termino isso aí. Né? Isso nas empresas também. Qualquer projeto que se preze, tem aí um cronograma de ações que tem que ser acompanhado e depois até cobrado, inclusive. Saindo aí da fase 2, indo para a fase 3, é a execução exatamente do projeto, é transformar a sua visão naquilo que você quer, né? Então aí a gente tem aí um pouquinho da descrição da execução, onde ele descreve detalhadamente todos o processo mencionado, as etapas, resultados. Aí sim é legal anexar fotos, imagens, se tiver gravações em vídeo, muito bacana também salvar em algum lugar. As dificuldades enfrentadas, né? Colocar aí uma parte disso, o que foi enfrentado e quais foram as soluções para essas dificuldades, né? E impressões pessoais. Qual que é a impressão pessoal do jovem em relação a esse projeto? Isso é muito importante. Essa é a característica de desenvolvimento dos nossos pioneiros. Nós precisamos estimular cada vez mais que eles tenham as suas impressões pessoais sempre de todas as situações, principalmente dos próprios projetos que eles desenvolvem.
E aí, já um pouquinho na fase final, é a avaliação, né? Então, o projeto terminou, se faz necessário uma avaliação, na qual é importante também ver os status finais. Que é o projeto? Ele foi concluído? Ele foi parcialmente concluído? Ele foi adiado? Ele foi cancelado? Outra opção, não sei. Isso tem que estar muito claro no relatório, no documento final desse projeto, né? Feito isso, independente dele estar concluído ou não, a relação das entregas, o que foi entregue e o que ficou pendente do projeto, tem que ter lá um descritivo para que o jovem saiba o que foi alcançado e o que talvez eventualmente possa nem ter sido. Né? Outro ponto importante, prestação de contas. Né? O jovem precisa prestar contas se ele teve aqui qual foi a arrecadação, qual foi as despesas que ele teve. Isso é importante, o jovem pegar o costume de, por exemplo, imprimir uma folha de papel, custa, sei lá, 30 centavos. Tem que colocar lá na planilha, gastei 30 centavos com a impressão de uma folha de papel. Isso tudo para ter a real dimensão de quanto custa esse projeto, né? E aí, dentro dessas relações, é colocar as despesas, as receitas e as doações, se é que teve, né? Então, isso é muito importante. Partindo para os dois últimos itens da fase 4, que eu considero os mais importantes, que é o quê? Lições aprendidas, né? O jovem colocar o que ele aprendeu durante esse projeto, né? Qual foi a percepção dele. E aí a gente está falando dele mesmo colocar o que ele aprendeu, onde ele cresceu, onde ele entendeu alguma outra coisa, uma coisa que ele não tinha conhecimento, isso é muito importante. E outra coisa muito bacana, né, é quais são as oportunidades futuras, onde ele pode melhorar o desenvolvimento desse projeto para uma outra oportunidade. Isso é muito importante. Então, nós, enquanto escotistas, devemos estimular que o nosso clã realize projetos. E se forem vários ao mesmo tempo, não há problema nenhum. Se ele estiver organizado dentro dessas 4 fases, até para você, mestre, fazer o acompanhamento vai ser uma coisa muito fácil. Tá? Esse aqui é um resumo bem simples, mas é a base de qualquer projeto. Se você for no mundo empresarial, ele também segue mais ou menos esse rascunho. Então é a partir daí que a gente vai trabalhando com os nossos jovens. Mas esqueci também de uma parte após todo esse projeto que é muito importante: comemorar. Independente de qualquer coisa, o projeto foi um sucesso ou não aconteceu o que esperava, a comemoração do término de um projeto é uma fase importante, porque motiva o nosso jovem e os envolvidos no projeto para outras iniciativas. Então, não deixem nunca de comemorar os projetos que vocês realizam. Agradeço a vocês pela atenção, espero que tenha conseguido passar a minha mensagem, né? E espero que com esse roteirinho vocês tenham um grande sucesso no acompanhamento dos projetos dos seus pioneiros. Meu grande abraço a todos, um forte aperto de canhota, sempre alerta para servir. Rodriguinho dando tchau.